Você sabe o que está por trás da tomada da sua casa? E o que é tensão elétrica? Quer saber mais sobre esse assunto que compõe uma das grandezas da eletricidade? Então você está no lugar certo. Venha para esse mundo do conhecimento com o canal Energizando e assista o nosso vídeo até o final para aprender de uma vez por todas sobre esse assunto que põe medo em muitos. Quanto maior, mais perigosa ela fica. Ah, tem a dica no final e um ponto curioso que vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e nos siga nas redes sociais para ter acesso a materiais exclusivos e receber os nossos vídeos em primeira mão. Hoje é o nosso segundo vídeo da Maratona de Fundamentos da Eletricidade. Muitos eletricistas, técnicos e engenheiros possuem o próprio conceito de tensão, mas na hora de exemplificar ou colocar em palavras o de que fato ela representa, encontram dificuldade. Mas na literatura, livros relacionados à área da elétrica, nós encontramos que tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos. Ah, beleza, tensão elétrica é a diferença de potencial. Mas o que é a diferença de potencial? Calma aí, eu vou te explicar. Para um melhor entendimento do que é diferença de potencial, nós vamos voltar ao conteúdo da aula anterior, onde eu disse para vocês que ao redor das cargas elétricas nós temos linhas de campo eletrostático. E essas linhas de campo eletrostático possuem uma energia, uma força capaz de deslocar as cargas, por atração ou repulsão. Essas cargas, ao se movimentarem, elas liberam uma energia, elas realizam um trabalho. E a capacidade que elas têm de realizar o trabalho nós chamamos de potencial elétrico. Quando as cargas são diferentes uma das outras, nós podemos afirmar então que existe entre elas uma diferença de potencial. E diferença de potencial é a tensão elétrica. Para tentar deixar um pouco mais claro o que é tensão elétrica, nós vamos fazer uma analogia entre a carga elétrica e duas caixas de água, na verdade a pressão em duas caixas de água, como mostra aqui essa ilustração. Se nós observarmos então a primeira figura, nós temos aqui duas caixas de água, uma está cheia e outra está vazia. Então existe entre elas uma diferença de nível, mais precisamente nós temos ali uma diferença de pressão. Na primeira, a água exerce uma pressão na parte inferior da caixa e na segunda não, porque nós não temos essa água. Se nós fizermos a conexão das duas caixas de água e fazer a abertura dessa válvula, nós vamos perceber que a água vai transferir da primeira para a segunda, devido a essa diferença de pressão, até que elas atinjam o equilíbrio, ou seja, estejam na mesma pressão. A mesma coisa vai acontecer com a carga elétrica. Quando você tem um corpo carregado e outro não, existe entre eles uma diferença de potencial. Quando você conecta esses dois corpos, esses dois elementos, a tendência é que a carga negativa do primeiro passe para o segundo até atingir esse equilíbrio. Esse movimento dos elétrons nós chamamos de corrente elétrica, é o que nós veremos na próxima aula. E essa diferença então de nível seria a diferença de potencial. Você sabe onde está a tensão na tomada da sua casa? Na tomada de nossas casas nós temos dois pinos na extremidade. E nesses pinos nós vamos conectar os cabos de fase, neutro, fase e fase. E entre eles nós vamos ter então a diferença de potencial, que pode ser de 127 volts ou 220 volts. Em uma bateria, aquela que nós utilizamos nos equipamentos eletrônicos, nós também vamos ter dois pinos, o positivo e o negativo. E entre esses dois pinos também teremos a diferença de potencial, que pode ser de até 9 volts. Para representarmos a tensão elétrica ou para facilitar a sua escrita, nós utilizamos um símbolo. Nos livros e apostilas, nos materiais de eletricidade, vocês vão perceber que esses símbolos, na maioria das vezes, vai ser a letra E, V ou U, sendo que a mais utilizada e a mais comum é a letra V, e também é o que nós utilizaremos nas nossas videoaulas. Para mensurarmos a diferença de potencial, o tamanho dessa tensão, nós vamos utilizar uma unidade de medida, e essa unidade de medida chama volt.
Para representarmos esse volts, nós vamos utilizar exclusivamente a letra V. Dessa forma, quando queremos descrever a tensão de uma tomada, nós vamos representar da seguinte forma: V é igual a 127V, ou seja, tensão elétrica é igual a 127 volts. Mas professor, o que é volt? Venha para a dica bônus. Atenção! Dica para a vida de vocês. A palavra voltagem não existe, então risquem ela do seu vocabulário. Toda vez que você for referir ao valor da tensão em uma tomada, o correto é dizer qual que é a tensão dessa tomada, qual é a tensão dessa bateria. E não como nós observamos algumas pessoas se referirem. Qual é a voltagem dessa tomada, qual é a voltagem dessa bateria. Então beleza? O correto é tensão elétrica. Ok, o volt é a unidade de medida da tensão elétrica. Mas professor, o que isso representa? Beleza, vamos lá. O volt é o potencial de transmissão de energia em joule, por carga elétrica em coulomb entre dois pontos. Dessa forma, quando você diz que tem a tensão de 1 volt, isso quer dizer que a cada 1 coulomb de carga que se movimenta no seu sistema, transmitirá 1 joule de energia. Bugou? Eu também. Mas para você, eletricista, o importante é saber que a tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos. E ao conectarmos esses dois pontos, eles trocarão cargas buscando a estabilidade. Essas cargas, ao se movimentarem, elas realizarão trabalho, e esse trabalho nós, seres humanos, aproveitamos na forma de luz, calor, movimento. Vocês sabiam que a tensão por si só não nos oferece risco? Olha o exemplo. Uma pessoa recebe uma descarga elétrica numa cerca elétrica de 13.000 volts e não vem a óbito. Mas essa mesma descarga em 127 ou 220 volts pode ser fatal para a vida dessa pessoa. Quer saber mais a esse respeito? Venha assistir o nosso próximo vídeo. Agradeço demais a presença de vocês. Deixe aqui os comentários a respeito desse conteúdo e conto com a presença de vocês nos próximos vídeos. Até lá!